Acompanhe conosco Minutos de Espiritismo, sob o comando de Sérgio Vanderlei, aqui na Rádio Brasil Espírita. Olá, amigos da Rádio Brasil Espírita. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos trazendo aqui para vocês o programa Minutos de Espiritismo. São vários temas, geralmente enviados por vocês, onde nós, num tempo curtinho, abordamos aí, tentamos dar o esclarecimento. Tá ok? E o tema de hoje: o Espiritismo é a religião do futuro? É muito interessante que nós temos as pessoas com esse sentimento, né? Nós temos os espíritas, vários, com este sentimento. E nos veio o ensinamento dos espíritos de luz, colocando que não, o Espiritismo não é a religião do futuro, mas é sim o futuro das religiões. Graças a Deus é assim. Ainda bem que é assim. Por quê? Porque desta maneira fica esclarecido que o Espiritismo não tem por objetivo se impor a ninguém. Se eu coloco o Espiritismo e a religião do futuro, eu estou me impondo diante de todas as outras religiões. Isso é correto? Isso é compatível com o que os Espíritos nos ensinam? Com o que Jesus nos ensina? Da gente se impor em relação aos outros? É claro que não. Então, vamos entender direitinho aí. O esclarecimento, a proposta que a doutrina espírita nos traz, sem contar com as provas, né? Afinal de contas, o Espiritismo ele é filosofia, religião e ciência. E pela ciência, principalmente, comprova-se aquilo que a religião e a filosofia já mostravam para a gente, já davam esse caminho. Então, antigamente, as religiões, por exemplo, tinham pautadas no fato de que a Terra era o centro do universo. Veio Galileu e falou: não, a Terra não é centro de universo nenhum. Longe disso. A Terra, ela gira em torno do Sol. O Sol é o centro, e não é nem do universo, é do sistema solar. Porque o Sol também gira em torno de outras estrelas, que giram em torno de outras e de outras e de outras. Então a Terra está longe, absurdamente longe de ser o centro de qualquer coisa. Repare só, foi um impacto isso. Religiosos condenaram ali Galileu de todas as formas. Para ele não morrer, ele teve que voltar atrás. Tá bom, se vocês estão dizendo que não é assim, tudo bem. Porque ele sabia que mais cedo ou mais tarde aquela descoberta dele seria comprovada cientificamente. E não por pessoas agindo de fanatismo. Então, tão logo isso veio a ser provado, o que aconteceu? Acabaram as religiões que se pautavam na tese de que a Terra era o centro do universo? Não. Nenhuma dessas religiões deixou de existir por este motivo. Porém,
elas se adaptaram a esta nova realidade comprovada cientificamente, provada por A mais B. Elas passaram a interpretar o Evangelho. O Evangelho é o quê? A boa nova de Jesus, sob um outro ponto de vista, diante de um esclarecimento que não tinha naquela época. Mas nenhuma dessas religiões deixou de existir. Então a gente volta para esse tema que foi colocado hoje. O Espiritismo é a religião do futuro? Não, é o futuro das religiões. Por quê? O Espiritismo ele vai simplesmente nos trazer, nos comprovar e cientificamente, principalmente, no aspecto científico, a cada dia que passa, nós vemos estudos de cientistas mostrando os efeitos da fluidificação da água. Nós vemos universidades comprovando a eficácia do passe magnético. Nós vemos hoje estudos médicos céticos que não acreditam em nada, comprovando a reencarnação, a vida após a vida. Vemos relatos de espíritos de parentes que se foram pela psicografia, por mensagens, comprovando a reencarnação, que a vida continua e principalmente causa e efeito. Se eu faço errado hoje, se eu planto limão hoje, eu vou colher limões lá na frente. Então, é esse o aspecto principal. Essa comprovação a cada dia, a cada momento, vai sendo constatada. E, diante das provas, como foi lá com Galileu, quando chegou a um ponto de realmente não tem como dizer que não, a Terra gira em torno do Sol, a Terra não é o centro do universo. Então isto vai gerar uma nova realidade para todas as demais religiões que não deixarão de existir. Mas elas já vão ter que pautar as suas doutrinas, os seus ensinamentos, a sua conduta diante do fato da reencarnação, do fato de que a vida continua, de que nascemos, morremos, nascemos de novo, morremos no que diz respeito ao corpo físico, porque o nosso espírito ele é eterno. Nós estamos aqui hoje no planeta Terra, no século 21, e podemos afirmar que já nascemos e morremos em diversas outras ocasiões. Mais ainda, nasceremos e morreremos em outras ocasiões também, visando com isso o que? O nosso aprendizado, o nosso progresso moral, com as atitudes que nos tragam a consequente evolução espiritual. A nossa evolução espiritual não vai vir se eu ficar meia hora por dia rezando Pai Nosso e Ave Maria, 150 Pai Nosso e 200 Ave Marias. De nada vai adiantar se eu não colocar na prática aquilo que consta naquela oração. Se eu não a fizer com sentimento, se eu fizer de uma forma mecânica, pouco vai adiantar. Então, o que vai valer é a nossa conduta moral, é o nosso progresso, é o nosso entendimento.